A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos, ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos, ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em ti meu espírito sempre jaz. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Eterno vigor. Encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Pai querido e amado, primeiramente te peço perdão pelas minhas falhas, palavras, obras e pensamentos. Te agradeço por mais essa oportunidade de estar na tua casa e poder ouvir a tua palavra. Pai, nós poderíamos estar no leito do hospital, nós poderíamos estar até deitado no chão de uma rua devido a algum acidente, uma circunstância. Mas que bom que nós conseguimos chegar aqui, porque a tua mão tem nos sustentado. Por isso agora, Pai, que nossa atenção venha estar concentrada na tua palavra, pois eu sei que o Senhor já ministrou algo ao coração do teu servo. Que ele, Senhor, venha ser canal de bênção uma vez mais sobre a nossa vida. E que à medida que ele estiver ministrando a palavra nesse altar, que tudo aquilo que ele tem falta, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo aquilo que ele apresenta para o Senhor no secreto, que o Senhor venha derramando sobre a vida dele, bênção tal sem medida, que as janelas do céu estejam abertas sobre a vida dele. Pai querido, que ele venha voltar para casa seguro daquilo que o Senhor tem sobre a vida dele também. Nós não queremos apenas sair daqui recebendo dessa ministração, mas saber que o nosso pastor também foi alcançado. Por isso é o que eu te peço nessa noite, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Queria que me ajudasse aí colocando os versículos ali, e os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem de reflexão para as nossas vidas. E nós precisamos estarmos atentos a tudo que Deus quer falar conosco nesta noite. Eu quero que os irmãos, a nossa irmã aqui, os irmãos já abram sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 11.
O versículo para adiantarmos diz assim, no versículo 11, Atos capítulo 9, verso 11: E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e perguntem em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, e pois que ele está orando. Amém? Aqui eu quero frisar esse texto, porque para nós prestarmos muito atenção, eu quero frisar algo aqui, dizendo para os irmãos, antes, já adiantando, que seja você a pessoa ou alguém que vai abrir os olhos de uma pessoa, que Deus use você para abrir os olhos de outra pessoa. Mais interessante é os olhos desta pessoa ou de alguém que Deus vai te usar para abrir. Talvez ele vai mais longe do que você. Por que muitas das vezes nós não entramos? A Bíblia é bem clara, logo nos versículos anteriores, diz que Paulo perseguia o povo. Paulo perseguia o povo de Israel, levava a presos mulheres, homens, todos aqueles que falavam de Jesus. E quantos não pereceram nessa época pelas mãos de Paulo? Só que pela mão de Saulo. Por que agora a Bíblia diz que ele recebe a carta, ele recebe uma confirmação dizendo: está liberado para que você persiga o povo? A Bíblia diz que Saulo sai e vai caminhando ao caminho de Damasco, e a Bíblia é bem clara em dizer que no meio do caminho houve-se um relâmpago, um clarão que descia do céu, e a Bíblia diz que Paulo cai no chão. Alguém diz que ele estava montado num cavalo, que naquela época era o que mais utilizavam, os veículos que eles tinham, mas a Bíblia diz que ele cai no chão, e a primeira coisa é, Paulo, quando cai no chão, que ele vê aquela claridade, a primeira coisa que Paulo perde é a visão. Eu aprendo aqui, eu estava sentado ali, tem muitas pessoas que enxergam e por errar perde a visão. Se a gente for analisar, a Bíblia diz que lá no início o Senhor dá uma ordem dizendo: não coma do fruto que está nessa árvore, porque no dia em que comer morrerá. A Bíblia diz que rapidamente a serpente põe essa palavra no versículo 4, a serpente vem dizendo: certamente tu não morrerás, porque Deus sabe que num dia em que abrir os seus olhos serão semelhantes, serão igual a Ele. A importância é, talvez você fala: pastor, mas eles não enxergavam. Eles enxergavam, agora eles passaram a não enxergar mais. Por quê? Porque eles enxergavam a pureza, eles enxergavam aquilo que era puro, eles enxergavam aquilo que era santidade. Após os olhos deles, talvez, como diz a palavra, foram abertos para o pecado. Eu tenho uma palavra para a tua vida: é melhor você ficar na visão de Deus, que lá você vai ver santidade, purificação, tu vai ter uma vida de santidade com Deus. Deus vai falar com você, mas num dia em que você quiser ver aquilo que é proibido, aquilo que Deus disse não vê, aí você vai acabar perdendo o que é de melhor na tua vida. Então a Bíblia diz que quando Saulo ele cai na terra, ele perde a visão. E logo nós podemos entender que Paulo naquele momento ele ouvia e ele via o clarão, mas quem estava do lado só ouvia a voz. E de repente uma voz que saía no meio daquele clarão me diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe qual é a palavra dele? Ele diz: Senhor, eu não persigo, eu persigo um povo, mas não a ti. Então nós usamos a palavra dizendo: quem te persegue serve o teu Senhor. E a Bíblia diz que nesse momento Deus agora ele olha e diz assim: eu preciso ter um encontro com Saulo. Então, pastor, por que eu preciso abrir a visão de alguém?
A Bíblia é bem clara em dizer que de repente Paulo perde a sua visão e os homens que estavam do seu lado levam, e o Senhor dá uma ordem. Eles ouviam a voz, mas não via quem falava, e o Senhor dizia: pega ele e leva ele, leva e deixa ele no lugar, numa rua chamada direita. A Bíblia diz que os homens pegam Paulo, deixam Paulo ali, e a Bíblia diz que Paulo fica 3 dias sem comer e sem beber e cego. Mas o que me chama a atenção aqui nesta palavra que Deus tinha uma obra para fazer na vida de Paulo, e quem é cego não pode de maneira nenhuma executar aquilo que Deus tem, ou o projeto que Deus tem para a tua vida. Hoje o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Eu estou aqui hoje para ajudar a abrir os teus olhos, porque o projeto que Deus tem para você, você só consegue enxergar depois que Deus te abençoar. Porque tem pessoas que não conseguem enxergar. Ele tem até um encontro no caminho de Damasco, ele até escuta a voz no caminho de Damasco, ele até vê a claridade no caminho de Damasco, mas ele não consegue ver o projeto ou a obra que Deus tem na vida dele. E a Bíblia vai dizer que de repente Deus visita um homem chamado por nome de Ananias. A Bíblia diz que Deus fala com ele em visão, chama ele em revelação e diz para ele: Ananias, põe-te de pé. E ele se coloca de pé, onde nós lemos aqui no versículo 11. A Bíblia diz que o Senhor diz para ele: põe-te de pé e vai para uma rua chamada direita, e lá procura na casa de Judas, um homem chamado Saulo. Sabe qual é a palavra daquele homem, Adonias? Ele olha Ananias e diz assim: Senhor, como posso ir a esse homem? Como eu posso orar por esse homem? Porque temos ouvido falar que ele é de outro ministério, ele é de outro lugar, ele não pertence do nosso lado. Deus hoje está te dizendo: não se preocupa. Se Deus te levantou como profeta nessa terra, é porque tem pessoas que precisam voltar a enxergar, mas enxergar uma visão diferente. E a Bíblia diz que quando o profeta escuta essa palavra, ele começa a dizer para o Senhor: como posso eu ir lá? É um homem mau, ele persegue o teu povo. Sabe o que acontece muitas das vezes? Às vezes somos profeta e somos mais cegos do que aquele que Deus quer dar a visão. Ele não consegue enxergar o projeto de Deus, ele não consegue ver o crescimento, a obra que Deus vai fazer na vida dele. E ele começa a dizer: Senhor, eu tenho que ir lá. Sim, tu vai lá numa rua chamada direita, porque lá você vai ver um homem que está lá já há 3 dias. Ele não enxerga, o nome dele é Saulo. Ele sabia que ele era um homem mau, porque a notícia de Saulo era uma notícia corriqueira, que corria em todo o território, e ele sabia que ele era um homem mau. Mas agora Deus estava dizendo para ele: vai lá e coloca as tuas mãos sobre ele. Senhor, ele é mau. Senhor, ele destrói vidas. Senhor, irmãos, quantos de nós, muitas das vezes, quando vemos uma pessoa que pratica algum tipo de maldade, a primeira coisa que nós fazemos é: Senhor, esta pessoa, ela tem que ser conduzida à morte. E quantos de nós fazemos isso? Só que nós não entendemos que o projeto de Deus é outro. Quando nós vimos pessoas andando no meio da rua, e às vezes nós falamos: Senhor, esse aí tem que perecer, porque esse não merece. Mas enquanto você pensa desse jeito, há um Deus aqui nessa noite dizendo: o que eu vou fazer na obra dele você não me entende. Para que eu vou levantar esse homem? Tu está por fora. Então muitas das vezes nós estamos julgando alguém que Deus quer levantar você para ser usado para essa pessoa, porque nós não conseguimos ver o projeto, nós não conseguimos ver a obra. E Ananias olha e diz: Senhor, não, eu vou lá mesmo, tem que ir lá. Porque quem é que não tinha medo? Quem não tinha medo de Saulo naquela época? A pessoa corria daquele homem. Só que agora o Senhor está dizendo para ele assim: vai lá, coloca as suas mãos sobre ele, e ele vai voltar a ver novamente. E eu te pergunto: quem é que você está ajudando? Deus está usando a sua vida para quem? Você tem sido alimento para quem?
você tem sido um canal de bênção para que vida, para que essa pessoa volte a enxergar. E muitos de nós dizemos: Senhor, se eu ajudar essa pessoa e ele voltar, Senhor, a enxergar, ele vai mais longe do que eu. Deus está dizendo: ele vai mais longe do que você mesmo. Você só vai ser um canal que Deus vai usar para abençoar essa vida. Então eu aprendo aqui que o Senhor, Ele diz: vai, levanta e faça o que eu mandei fazer. E muitas das vezes nós estamos olhando a aparência, como eu falei. Muitas das vezes nós não conseguimos ver o projeto de Deus, mas nós só vimos aquilo que a pessoa praticou antes. Só que Deus já está vendo o futuro. Deus já está vendo o que vai ser feito na vida dessa pessoa. Ei, com toda sinceridade, quem olhava para você viu o quê? Quem olhava para você, que projeto que via? Quem olhava para você, que coisa que ia sair daí? Mas Deus estava olhando, dizendo: uma hora que você ter um encontro comigo, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar o seu futuro, eu vou mudar tudo, e o seu passado só ficará para trás. Mas na hora que o meu projeto entrar em você, as pessoas vão ver você diferente. E ele se levanta e vai à rua chamada direita. Quando ele vai lá, ele procura, e ele vê um homem que era um homem bravo, um homem que destruía tudo, queimava a casa como fogo e acabava com tudo. Mas de repente ele vê um homem sentado, prostrado, orando. Olha o que Deus estava dizendo, irmãos. Paulo jejuou no primeiro dia, Paulo orou no mesmo dia. E quantas pessoas estão esperando fazer jejum depois de 1 mês, 4 meses, 5 meses, depois que é crente? A Bíblia diz que na mesma hora Deus já começa a trabalhar aí, meu amado. Quer ver Deus fazer um projeto grande na tua vida? Não espera acontecer algo amanhã para você iniciar o projeto hoje. Começa hoje, porque o que Deus vai fazer na tua vida no futuro é aquilo que você está fazendo no presente. É aquilo que você está fazendo hoje, é aquilo que você pratica hoje no reino, é o que Deus vai fazer algo na tua vida depois. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele chega e vê Saulo. Só que Deus agora fala com ele: ei, pode ir, coloca as mãos sobre ele. E a Bíblia vai dizer que quando Ananias coloca as mãos sobre ele, a visão de Paulo é aberta. E eu e você muitas das vezes não queremos abrir a visão de ninguém. Nós estamos preocupados somente conosco mesmo e mais ninguém. Eu já estou salvo, pastor. A minha família está todo mundo no caminho. Eu não tenho que se preocupar com quem está aqui fora. Ao contrário, sabe por que eu tenho que se preocupar? A Bíblia diz que quantas ovelhas tinham? Eram 100 ou 99? Eram 100 ovelhas ou eram 99? Não era 100 ovelhas? Mas quando na hora da contagem faltou uma, e a Bíblia é bem clara: quem tem 99 se preocupa com a uma que faltou. Só que o negócio é muito sério, porque as 99 que chegou estava segura, mas aquela que tinha ficado para trás estava perdida. E o Senhor está dizendo: ei, se a tua casa está em ordem, o negócio não está bom, deixa no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Esse é o meu papel, esse é o teu papel. E a Bíblia é bem clara em dizer que quando o seu Senhor ou aquele pastor vai atrás da ovelha, ele busca a ovelha, ele acha a ovelha, a primeira coisa é: você não vai andar, eu vou te carregar no meu ombro. A partir de hoje eu vou cuidar de você. Deus quer usar você para alguém, Deus quer usar a sua vida para alguém. Seja você canal, seja você canal de bênção para alguém. Não guarde para você aquilo que não é seu. Você precisa transbordar na vida de alguém.
Eu aprendi sempre uma coisa, meu amado: a água que existe no pântano só existe ali, é uma água ruim. Mas de uma fonte, não tem como segurar uma fonte, porque ela vai sair de lugar da onde ela nasceu. E a Bíblia diz que ela vai passar em muitos lugares, e lugares que a fonte passa, ela dá vida. Então hoje, não seja você um pântano, seja você uma fonte, porque a fonte ela vai trazendo vida por onde quer que ela passa. E quando ele chega, que ele coloca as mãos sobre Saulo, a Bíblia diz que as escamas que existiam nos seus olhos caem. E a Bíblia diz que ao mesmo tempo Paulo é batizado com o Espírito Santo. Olha a palavra de Deus. Vai, porque eu vou mostrar para ele quão doloroso é padecer pelo meu nome. Ele irá, olha só o que Deus estava dizendo: o homem que você vai colocar as mãos. Olha, aprenda uma coisa aqui, meu amado. Enquanto você está parado, talvez você está deixando de levantar pessoas que Deus vai usar muito nessa terra. Enquanto você não prega, enquanto você não ora, enquanto você não busca, enquanto você não faz, você está deixando de trazer pessoas que vai incomodar o inferno. A Bíblia diz que o Senhor diz: olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai ver como é doloroso padecer pelo meu nome. Ele irá os gentios, os gregos, ele irá os reis. Aonde o profeta Ananias não podia ir, Deus estava levantando Paulo para fazer isso. Deus está dizendo que Deus vai levantar aquele que você vai estar ajudando. Deus vai levantar como potência nessa terra. Aí muitas das vezes nós não queremos fazer, por quê? Porque nós temos medo que essa pessoa que nós vamos orar, que nós vamos ajudar, talvez pode ser maior do que eu e você. Talvez vai pregar mais do que você. Pastor, eu vou ensinar a cantar. Vai que cante mais do que eu perco oportunidade na igreja. Pastor, vai que eu ajudo e pregue mais do que eu na igreja. O Senhor não vai nem me chamar mais para pregar. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o reino. Então quando eu faço, Deus se preocupa não, meu amado. Ninguém toma lugar de ninguém, porque Deus está levantando um Paulo para ir em lugares aonde Ananias nunca iria chegar. Então eu preciso sair da posição que eu estou. Eu preciso me levantar. Eu preciso abrir os olhos de alguém. Eu preciso ajudar alguém. Eu preciso estender as minhas mãos para alguém. Eu preciso estar sempre tendo meu tempo para alguém. E muitas das vezes, quando temos o nosso tempo e nós ficamos assistindo bastante filme, o nosso tempo muitas das vezes, nem a palavra muitas das vezes nós estamos meditando. Nós estamos gastando tudo que nós temos naquilo que não é bom, e estamos deixando de gastar naquilo que é futuro para a nossa vida, naquilo que Deus tem para mim e para você. Muitas das vezes você está preocupado em encher o teu vaso, mas não adianta nada o seu vaso está cheio se ele não consegue preencher os outros que estão chegando. A Bíblia diz que aquela mulher tinha um pequeno vaso, ela tinha um vaso dentro de casa, ela só tinha um pouco, mas a Bíblia diz que ela não deixou de encher os vasos que estavam chegando. Então aprenda isso, ainda que tu tenha pouco, mas aprenda a encher aqueles que estão chegando. Como é que eu faço isso, pastor? Se camarada chega quebrado na igreja, camarada chega uma vida toda bagunçada, aí você cola do lado dessa pessoa e diz que ajuda, meu amigo, estou aqui para te ajudar. Mas o que você tem? O pouco que eu tenho eu transfiro para você. E a Bíblia diz que quanto mais ela colocava, mais enchia. Quanto mais ela colocava, mais enchia. Quanto mais ela colocava, mais enchia. Talvez o óleo que está em você. Aí você olha e diz: mas o que eu tenho é insuficiente. Porque a palavra daquela mulher, do profeta, é: eu tenho em casa uma pequena botija de azeite. Deus não está perguntando a você. Foi falado aqui hoje na oferta, não importa, é o pouco talvez que você não consegue reconhecer, mas se entregar na mão daquele que pode fazer todas as coisas, ele faz multiplicar. E quando ele chega, que ele coloca as mãos, como eu já falei,
as escamas de Paulo caem. E agora Paulo é cheio do Espírito Santo, com autoridade, porque por onde Deus iria enviar Paulo, Paulo precisava enxergar e ter a presença. E eu te pergunto, meu amado, muitas das vezes nós queremos fazer coisas, mas ainda estamos cegos e sem a presença. Você só consegue fazer a obra de Deus se tiver essas duas coisas. Porque se você não consegue enxergar, se você não está cheio, você não pode transferir para ninguém, porque você não tem nada. Então eu preciso primeiro me abastecer. E quando Paulo recebe esta unção, Paulo recebe esta oração, Paulo agora volta a enxergar, e ele é cheio do Espírito Santo. O Senhor diz assim: agora ele vai ver quão doloroso é padecer pelo meu nome. Você não tem que se preocupar com essa pessoa, porque desse momento a única coisa é, e me fala aqui aonde foi que você ouviu falar mais de Ananias, se não aqui no capítulo 9, no versículo 11. Aonde foi que você ouviu falar mais de Ananias, se não ser aqui em Atos capítulo 9, versículo 11 e alguns versículos? Mas me fala aqui a pessoa que você está orando, como foi que Paulo, como Deus fez Paulo grande. A Bíblia diz que aqui Ananias, ele só pega e só fala em alguns outros versículos, mas quantos livros Paulo escreveu. Aprenda uma coisa aqui: talvez essa pessoa que você está do lado, talvez essa pessoa que está do teu lado, e às vezes você olha e não vê muita coisa nela, mas Deus está dizendo: é porque você ainda não viu a obra que eu vou fazer na vida dele, na vida dela. Vai ser maior do que a tua, vai andar mais do que você, vai chegar em lugares que você nunca vai chegar. Aleluia. A Bíblia é bem clara em dizer que a Bíblia diz que havia um profeta chamado João. A Bíblia diz que João anunciava o arrependimento. A Bíblia diz que todos que vinham, João batizava no nome do Senhor e dizia: seja batizado para arrependimento de pecado. Mas ele sempre lembrava: venho aí após mim, que prega mais do que eu, que canta mais do que eu, ora mais do que eu. O camarada é fera. Ele disse: quem é João? É o que é que vai vir aí? Você está por fora. A Bíblia diz que quando João estava batizando, e as pessoas dizendo: João, tu é o profeta, João, tu é o cara, João, tu prega demais, João, tu canta muito, João, que unção é essa? João, é porque vocês ainda não viram quem está chegando aí, é porque vocês não conhecem. Se tem crente nesta noite que está entendendo a palavra nesta noite, eu queria ver uma adoração saindo dos teus lábios hoje. Quem vem após você é maior do que você. Pastor, agora João, agora o que acontece? João é estrela enquanto a estrela maior não chega. João cantava muito enquanto a estrela não chega. João pregava muito enquanto a estrela não chega. Pastor, não é estrela, a Bíblia diz que é a estrela de Davi. Ela estava chegando. E a Bíblia diz que a primeira coisa, quando Jesus está chegando, que João está batizando, ele diz: olha lá quem está vindo aí, quem é João? Ele diz assim: ele é o Senhor, ele é maior do que eu, ele prega mais do que eu. João, nunca vi pregar, mas prega. João, nunca vi cantar, mas canta. João, nunca ouvi falar dele, mas eu sei quem é. Ei, Lamanto Candurevaça. Talvez você não conheça quem Deus vai levantar. João, nunca vi ele fazer nada na obra, mas eu sei que ele faz. Alamanto Heber. Talvez eu olhe para você e diga: irmão, está por fora, não faz nada. Mas quem manda está dizendo: é só colocar no meio do rebanho que faz a diferença.
É só entregar na mão dela que o negócio muda. É só dar o microfone na mão dele que o negócio se enteia. É só colocar ele no lugar certo que tu vai ver que a coisa anda. Tem gente aqui assim. Se tem pessoas aqui que acreditam nesta palavra, Deus está dizendo, é só estar no lugar certo, na hora certa, e ter a chamada que Deus vai te usar profundamente. Eu preciso estar atento. E alguém podia dizer: João, tu perdeu o cargo. João, estou preocupado com isso. Não. Olha, o que me chama a atenção dentro desse texto é: o que Deus chama João? Para levar o caminho, para mostrar o caminho? João já estava mostrando o povo o caminho? Não, não. João estava simplesmente, pastor, mas a Bíblia diz que João, ele veio para mostrar o caminho. Sim, mas João, enquanto ele não viu o caminho, ele não mostrou o caminho. Preste bem atenção no texto. A Bíblia diz que João batizava, dizendo: eu vos batizo para arrependimento de pecado. Mas daqui a pouco João olha e diz assim: quem está vindo aí é o caminho. Quem está vindo aí, lembra que eu falei lá atrás que eu estou preparando o caminho para o grandão? Lembra que eu falei lá atrás que eu estou preparando o caminho para o poderoso? É sério demais. Quando Jesus chega, o povo fica olhando e dizendo: João, esse aí que é o maior? Ele disse: é. João, esse aí que vai fazer a diferença, rapaz, está por fora. João, esse que está vindo aí, eu não estou vendo nada. Tu falou que ele era o caminho, que via a manifestação na vida dele. Tu falou que ele é a raiz de Davi. Tu falou que ele era o caminho, que tu falou que ele era o Salvador, mas não estou vendo nada. Quando Jesus chega, Jesus ainda muda, piora mais as coisas. Quando Jesus chega, o que João diz? Senhor, eu não posso de forma nenhuma nem desamarrar as apacas dos pés dele. Mas quando João olha e diz assim, Jesus diz assim: João, eu vim aqui para você me batizar. Aí alguém poderia até dizer assim: João, como pode ser maior do que você que ainda tem que batizar ele? Aí Jesus abre a boca e João diz: Senhor, é eu que devo ser batizado pelo Senhor. Olha a palavra de Jesus: João, eu faço isso para que se cumpra a palavra. Mas a Bíblia diz que quando ele entra como ovelha e ele é batizado. Mas de repente a Bíblia diz que desce do céu o Espírito Santo de forma de pomba, e houve uma voz que dizia: esse aí é meu filho amado, a quem eu tenho comprado. Você não sabe quem você está levando para o batismo muitas das vezes. Quando João está batizando, o povo olhando, dizendo: não mudou nada. Mas de repente, ei, Deus está dizendo: seja você alguém que vai levar alguém em um lugar mais alto do que o seu. É isso que funciona para nós. A Bíblia diz que desde muito novo, Jesus, depois que ele é batizado, depois que ele é recebido, o Espírito Santo se manifesta. A Bíblia diz que Jesus começa a caminhar, Jesus começa a andar, e Jesus disse: vamos dar uma passadinha em Jericó. Ei, meu amado, seja você alguém que Jesus vai abrir para usar para abrir a visão de alguém. A Bíblia diz que Jesus andando, todo mundo dizendo: nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos fazendo o que aqui? A Bíblia diz que Jesus caminhando no caminho de Jericó, a Bíblia diz que de repente alguém gritava: Jesus, filho de Davi. Ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus começa a caminhar, e alguém diz assim: um cego está na beira do caminho. A Bíblia diz que de repente ele diz assim: Jesus, ó filho de Davi. Jesus para e diz: conhece até a minha linhagem, me conhece só na voz. A Bíblia diz que Jesus caminha e para e diz assim para os seus discípulos: ei, olha a palavra dos discípulos, ou daqueles que estavam caminhando. Qual é a palavra? Não incomode o mestre, deixa o mestre quieto, deixa o mestre sossegado. Há tanta coisa, o mestre está cansado da viagem e fica incomodando o mestre, deixa ir. E caminharam, mas aquele homem começou a dizer mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala isso,
Quem não queria que ele voltasse a enxergar, o dono da visão para. Ei, meu amado, o dono do milagre para. Ei, aquele que mandou você se calar, aquele que mandou você ficar quieto, aquele que diz que você não tem futuro, aquele que diz que tu vai morar na beira do caminho, ali é o seu fim, ali é sua perdição. Para você não tem jeito. A Bíblia diz que os mesmos que mandaram, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: vai lá e traga ele para cá. Talvez quando alguém disse assim, olha, a Bíblia diz assim: ei, o mestre manda te chamar, cara. Ele está parado te esperando. E qual é a palavra daqueles que disseram que é para se calar? Foi o mesmo que colocou ele nos braços e teve que levar ele ao encontro do milagre. Você está por fora, talvez você já falou muito, fica quieto, é melhor você parar, é melhor você continuar, está incomodando. Jesus estava dizendo: continua, porque vai ser você mesmo que eu vou mandar buscar essa pessoa para mudar a vida dele. Qual foi a primeira coisa? Quando ele chega perto de Jesus, todo mundo fica olhando. Jesus olha para ele e diz assim: o que tu queres, filho, que eu te faça? Ele diz para o Senhor: Senhor, que eu tenha vista. Seja você esta pessoa, conduzir alguém para que a visão de alguém seja aberta. Quando ele chega perto de Jesus: Senhor, eu quero ver. O Senhor diz assim: então vê. E a Bíblia diz que na mesma hora, quando eu estou falando que ele diz que eu tenha vista, é porque ele não tinha mais nada. Muitas pessoas aqui sabem, muitos crentes sabem que naquela época furaram os dois olhos dele, então ele não tinha pupila dos olhos, ele não tinha nada. Ele poderia ter dito para o Senhor: Senhor, eu quero só voltar a enxergar. Ele disse: não, eu quero ter vista. E o Senhor diz para ele: então toma, coloca as mãos sobre ele. Ele começa a enxergar e olha e diz: o que está acontecendo agora? Agora eu estou vendo tudo. Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus esta noite está aqui dizendo para você que está nos assistindo da sua casa, o Senhor está dizendo: seja você a pessoa que Deus vai usar para levantar ou para cuidar de alguém que está cego. E não para por aqui não. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus começa a caminhar ainda. A Bíblia diz que havia um jovem que não enxergava. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a olhar para aquele jovem no meio do caminho ainda, ali sentado. Jesus olha para ele, e o que houve? Ele disse: eu não enxergo, não dá para me ver. Aí Jesus disse: mas outro que eu vou ter que trazer a vista de novo. Aí Jesus para, cospe no chão, faz um lodo, uma lama e coloca nos olhos daquele homem. E a Bíblia diz que Jesus disse: vai ao tanque de Siloé, vá lá e lava. A Bíblia diz que o jovem é levado até o tanque de Siloé, e quando ele lava os olhos, ele volta a ver de novo. Aí ele vem dizendo: eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. Alguém diz assim: não está nada. Ele disse: eu estou enxergando sim, agora eu estou vendo a presença de Deus, a glória de Deus. Agora eu estou enxergando, eu estou lendo a palavra. Agora eu estou enxergando, eu estou orando. Agora eu estou enxergando, eu estou vendo a obra. Deus está dizendo: eu vou fazer. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós não conseguimos ver que o irmão está vendo. Tem muitas pessoas, irmão Alex, que não conseguem ver que você está enxergando. É a pior coisa que temos. Porque a Bíblia diz, quando ele diz: eu estou enxergando. Os homens disseram: não está. Ele disse: estou sim. Mas você era cego mesmo? Eu sou cego desde nascença. Não, eu não enxergo, agora eu estou enxergando. Quem foi que te curou? Quem foi que fez o milagre? Quem foi que fez isso em você? Sabe qual é a palavra dele? Não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu só sei que eu não via nada, agora eu estou vendo. Ei, meu amado, ele não queria nem saber, sabia simplesmente que ele era cego, agora voltou a enxergar de novo. Ei, seja você esse que Deus vai usar. Seja você esse que Deus vai usar.
E a Bíblia é bem clara que quando ele chega, eu levo ele aos homens, aonde fazia a vistoria, ele diz, era cego? Ele disse, eu era cego. Agora tu está vendo? Sim, manda chamar os pais. Os pais, quando chegam, anunciaram, dizem, não, meu filho era cego. Mas quem foi que curou ele? Não sei não, só sei que ele era cego. E agora ele está vendo. E os homens diziam, não pode enxergar no dia de sábado, não pode. Jesus disse, está por fora. Eu, quando tenho que fazer maravilha, eu faço sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quem é o homem para autorizar para o dono da obra dizer qual dia, qual é a hora que ele vai realizar um milagre na tua casa, na tua família, na tua vida? Ninguém determina para Deus o que ele deve fazer. Ele é dono do tempo, ele é dono de tudo, ele é dono da tua vida, ele é dono do milagre, e ele faz a hora que ele quiser. O homem não tem como debater com aquele que pode fazer todas as coisas. Então seja você que vai levantar alguém. Então seja você essa pessoa que vai colocar alguém de pé. Então nós podemos entender que Deus quer usar a mim e você para levantar alguém. A Bíblia é bem clara em dizer que em Atos capítulo 3 havia uma oração na igreja, havia um culto rolando na igreja, mas tinha alguém que não conseguia entrar na igreja. E quantos de nós somos assim? O culto está rolando, a festa está boa, nós estamos glorificando, estamos recebendo a vitória, mas tem gente lá fora que não consegue entrar. Pastor, por que não consegue entrar? É porque não tem ninguém que consiga ir lá e colocar as mãos, e estender as mãos. A Bíblia diz que existia um homem desde o seu nascimento, não podia andar, não podia entrar no templo, mas a Bíblia diz que existia um homem que saíram de lá cheio do Pentecoste. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro e João iam junto orar na oração nona, e a Bíblia diz que para aquela hora eles passam de frente daquele homem, e aquele homem estende as mãos para ele e diz, eu não tenho uma esmola aí não. Ele disse, eu não tenho nada, estou nulo, eu estou vindo do culto agora pentecostal e estou indo buscar mais um pouco na outra igreja na Porta Formosa. Ele disse, mas não tem nada. Ele disse, não tenho não. Mas o que aconteceu? É que eu queria tanto naquela igreja, comunidade, família da fé, eu queria tanto entrar naquele culto de quinta-feira, eu queria ir tanto naquele culto lá no domingo, mas eu não consigo entrar, porque as minhas pernas não deixam, o meu pecado não deixa, as minhas lamúrias não deixam. Deus está dizendo, eu quero usar você para trazer quem está lá fora para cá. Quantas pessoas queriam estar aqui no culto e não conseguem? Quantas pessoas queriam estar aqui e não conseguem porque eu e você ainda não conseguimos ver ele na porta? A gente chega tão no desespero para a igreja que a gente não consegue ver quem está lá fora. Nós saímos tão cheios da nossa casa, dizendo mais um dia de culto, né? Mas tu não sabe o que Deus tem para você. A Bíblia diz que os homens acabaram de sair de um Pentecoste, então eles estavam doidos por um milagre. Sabe o que acontece aqui? Quando tu sai da tua igreja cheio, pode contar que no meio do caminho tem alguém parado esperando você para ser levantado. E quantos de nós ignoramos? Sabe por que não paramos? É porque não buscamos antes. Nós não estamos preparados para isso. E a Bíblia diz que João e Pedro, quando passam por ele, qual é a palavra daquele homem? Se o homem não consegue andar, não consegue fazer nada, o que ele precisava fazer? A Bíblia diz que Pedro e João olham para eles e dizem assim, olha para nós. Aquele homem, ninguém nunca parou para dizer, olha para mim. Todo mundo passava, jogava o que tinha e ia embora. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós praticamos a mesma forma? Nós vemos para o culto, mas quando encontramos alguém que depende, a primeira coisa que nós fazemos é dar esmola. Deus não te deu esmola, Deus te deu autoridade. Deus não colocou dinheiro nas tuas mãos para você dar a um ao outro, fazer bondade para ninguém. Deus colocou autoridade sobre a tua vida. E essa autoridade que está sobre a tua vida não é para você pular na igreja, não é para você cantar na igreja, não é para você profetizar na igreja, não. É para você levantar a mão para alguém, é para você levantar alguém. E a Bíblia diz que Pedro e João, quando olha para aquele homem, a palavra de João é: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu acabei de buscar agora, eu
estou vindo de um culto pentecostal. É mesmo? Eu estou vindo de uma vigília, estou abastecido no azeite. O que eu recebi lá eu vou te dar agora. Ele, o que o senhor tem para mim? A Bíblia diz que ele, com os olhos arregalados, sem saber o que iria receber, Pedro e João olha para ele e diz: sabe o que eu recebi lá? Autoridade. Eu vou te falar o que eu recebi agora. Eu, no nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Quer usar o nome de outra pessoa e quer ver milagre? Quer usar a autoridade sua e quer ver Deus agir? Deus está dizendo: é meu nome que faz o milagre, é o meu nome que tem autoridade, é meu nome que traz o milagre, é meu nome que traz a existência, é o meu nome que faz. E outra coisa, pastor, já eu prego demais. João, ele mostra junto com Pedro quem é que podia levantar. Só que existem alguns pontos nesses versículos aqui em Atos capítulo 3, que a Bíblia diz que a primeira coisa, alguém lhe diz: olha para mim. Então alguém já parou para te ouvir. E a primeira coisa que ele lança é o evangelho. Eu, em nome do Senhor de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas só que aquele homem precisava de uma coisa que está em você, e muitas das vezes não usamos ela para nada, só para falar alguma coisa, apontar. Mas a Bíblia diz que quando Pedro e João olham para aquele homem, eles estendem a mão para aquele homem. Quanto tempo tem que você não estende as tuas mãos para ninguém? Quanto tempo, a mão que Deus te deu não é para dar tchau para ninguém, nem apontar ninguém, é para fazer isso. A Bíblia diz que Pedro e João estende as tuas mãos, agarra a mão daquele homem e diz: quer ir para o culto hoje? Quero. Quer ir comigo adorar lá? Quero. Quantas pessoas que poderiam estar aqui hoje? Tem crente talvez que não veio aqui hoje porque está precisando das minhas mãos e a tua, não consegue sair de casa. Culto para ele é só no dia de domingo, mas quando chega na quinta-feira as pernas não funcionam, não consegue andar para vir para o templo. O que eu tenho que fazer, pastor? Estende as tuas mãos para essa pessoa e diz: olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem poderia ter ido para casa. Quando você ajuda alguém, eles entendem que tu és aquele que Deus quer usar. A primeira coisa é que quando aquele homem se levanta, os seus pés se firmam. Aprenda uma coisa: você só pode meu Deus, você só pode soltar a mão dessa pessoa depois que os seus pés se firmarem. A Bíblia diz que quando eles estendem as mãos, sabe o que acontece muitas das vezes? Nós até levantamos alguém, mas não esperamos o pé dele se firmar. Nós até oramos por alguém, mas não esperamos ele se firmar. Nós até jejuamos por alguém, mas não esperamos ele se firmar. A Bíblia diz que João levanta aquele homem e os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem se colocou de pé. Aquele homem começou a olhar e dizer: gente, há muito tempo, desde quando eu nasci, eu nunca vi um negócio desse. Como é que eu estou andando agora? Ele disse: estou indo para onde? Eu estou indo para a igreja. Vem cá, essa autoridade que está sobre a vida de vocês ganharam aonde? Eu fui lá no templo, eu estava lá no Pentecoste e recebi a unção. Para onde vocês estão indo? Também tem, vamos embora. A Bíblia diz que Pedro e João poderia ter dito para ele: agora você está andando, vai para sua casa. Não. A Bíblia diz que João e Pedro iam junto para onde? Para o templo, para a igreja, para orar, para buscar, para falar. A Bíblia diz que aquele homem acompanha eles e diz assim: eu posso ir com você para o culto hoje? Eu posso adorar com você naquele culto que você está indo hoje? Ele disse: pode. A Bíblia diz que um homem que nunca entrou na igreja, um homem que nunca pisou na igreja, agora está entrando com os 2 discípulos. Que é coisa moral do que essa? E outra coisa, quando você levantar alguém e os pés dele se firmaram,
Não entra no templo sozinho não, vai buscar ele. Vai lá, a Bíblia diz que Pedro e João andando no templo, quando alguém olha, está vendo, Pedro e João está vindo aí cheio da graça, mas quando eles olham, aquele que você ganhou para Jesus está vindo atrás de você. Alguém disse: é esse homem aí que estava jogado, moribundo, esse é o homem que estava lá jogado no calabouço, é ele mesmo, está andando, está falando, está glorificando, está bendizendo o nome do Senhor. Quem Deus vai usar você para levantar, não vai para um outro lugar a não ser no culto que você está indo. Aí eu tenho uma palavra no mesmo texto para você, para dar um balanço em você agora. Pastor, Deus me usa muito. Já levantei aquele jovem, já levantei aquela irmã, já coloquei aquela irmã de pé. Olha como é que ela está andando, está indo até para o culto, está indo até para a igreja. Mas de repente a Bíblia diz que quando eles entram no templo, o homem está vindo atrás, e aqueles homens que estavam ali, aqueles homens que não tinham quase compromisso com o reino, compromisso com nada, estavam lá no culto também. Aí olha para Pedro e para João e diz: esse homem não andava, esse homem não comia, esse homem não fazia nada, agora está firme, está na igreja, está buscando, está pregando, está cantando. Com certeza é vocês que são a prova disso. Pedro olha e diz: ei, por que olhais para nós, varões Galileu? Achai que é pelo nosso mérito? Deus agora está baixando a tua bola. Você pode até estender as mãos, você pode até ajudar a caminhar, mas não pense você que é por causa da tua autoridade que essa pessoa se levantou. O meu papel é estender as mãos. O meu papel é simplesmente estender só as mãos. E Pedro olha e diz: não é pelo nosso mérito, não é por causa de nós que eles levantou não, mas é por causa de quem? É por mesmo aquele que me levantou um dia, ele levantou ele também. Ele está firme na igreja, mas não é por causa da minha oração não, é por causa daquele que me levantou também. Mas agora ele está cantando a beça, mas não é por causa de mim não, é por causa daquele que deu o dom. Ei, agora ele está até evangelizando, mas não é por causa de mim não, é porque ele leu a Bíblia. Qual é a palavra? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, anunciai o evangelho a todos, manso e todos que necessitam. Ei, João, alguém diz: João, mas ele agora está uma potência na obra, mas não é por causa de nós não. Quem é João? É porque ele teve encontro com o Espírito Santo também, o mesmo que encheu a minha vida. Não encha a tua bola porque achar que é você que faz milagre, não. Deus quer usar você só para estender as mãos. Então seja você esse que Deus vai usar para levantar. Seja você esse que vai ajudar alguém a enxergar. Não tem como. É difícil, pastor, ajudar alguém. É difícil. Você não foi difícil não? Olha para você. Como foi difícil alguém te suportar para você chegar no dia de hoje. Olha para mim. Olha para dentro de você e lembra lá atrás, lá, que ninguém aguentava nem ficar perto de você. E por que nós não suportamos hoje aquele que está vindo? Por que nós não conseguimos abraçar aquele que está sujo? Por que nós não conseguimos ajudar aquele que necessita? Por que nós não podemos estar perto daquele que ninguém quer estar? Pastor, mas isso aí, só o sangue do Cordeiro. É mesmo, mas é a unção que está sobre a tua vida. E a presença que está sobre você, tu está fazendo o quê? A Bíblia diz que o povo estava em cima e dizendo: olha, Moisés, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Moisés carregado e escrevendo a tábua da lei, e o povo vinha, fazia gabinete. Moisés não estava aguentando mais, ficando frustrado, dizendo: jeito não dá não, calma aí, deixa eu fazer primeiro aqui, depois eu vou falar com você. Não importa, Moisés, nós estamos com fome e tu não está dando conta. Aí, meu amado, o negócio começa a estreitar. A Bíblia diz que já, quando olha, o sogro de Abraão olha para ele e diz: ei, Abraão, está fazendo tudo por quê? Jetro olha para ele e diz assim: por que tu está tão aflito, Abraão? Moisés, por que isso? Aí Jetro olha para ele e diz assim: por que tu não faz um negócio? O quê? Chama homens e separa
em 50, em 100 vai separando, em 30 vai separando homens, uma para cada função. Olha o que eu estou dizendo para você: o que está sobre a tua vida tem que ser transferido para alguém, meu irmão. Ah, mas as pessoas que vão chegar, pastor, não está preparado, mas você está. Pastor, as pessoas que estão chegando ainda não podem fazer porque é novo, mas você já é antigo. E quando ele recebe as instruções do teu sogro, Moisés separa todo mundo. Moisés olha para aqueles homens e diz assim: agora, como é que esses homens vão fazer a obra que eu estou fazendo? Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, transfira de você para eles. Ei, meu amado, Deus está dizendo que está sobre a tua vida não é só para você. Transfira sobre aqueles que estão chegando, transfira para aqueles que estão sendo separados, transfira por aqueles que não têm nada. A Bíblia diz que Moisés transfere para ele. Moisés agora ficou tranquilo. O que está sobre a tua vida é para ser transferido para alguém. Você precisa estar no momento da ajuda. Você precisa estar envolvido. A Bíblia vai dizer, meu amado, que ninguém queria aquele jovem. Lembra de Gadara? A Bíblia diz que ninguém queria estar ali. E ali era conhecido como um lugar que ninguém gosta, nunca gosta de estar. Um cemitério, aonde aquele jovem morava. Quem é que gosta de ir para cemitério? Ninguém gosta, só tem lugar de morto. Alguém dizia: deixa ele lá. O lugar dele é o lugar onde estão os mortos. O lugar daquele homem que está lá, o lugar dele já está perfeito. Mas a Bíblia diz: quem é dono da vida, o dono do poder. Jesus diz assim: aonde é? Ele diz assim: é numa cidade chamada Gadara. Ele está onde? Está lá no cemitério, só tem morto. Jesus disse: é? Então hoje eu vou dar vida àquele homem hoje. Seja você alguém que Deus vai usar para dar vida para alguém. Oh, maravilha, que palavra é essa? Quando Jesus chega ali e encontra aquele jovem, aquele homem diz para ele: não me incomode. O diabo que estava sobre ele, a potestade que estava sobre ele, diz assim: não incomode a gente, não, deixa a gente tranquilo aqui. Jesus disse: não, eu não vim aqui por causa de vocês, eu vim aqui por causa dele. Até hoje as pessoas tinham medo dele, mas a partir de hoje, depois que eu transformar a vida dele, ele vai ser um pregador. Até hoje as pessoas olhavam para ele como algo insuportável, mas depois que eu entrar na vida dele, ele virá pregador. As pessoas olhavam para você e diziam: você não vale nada, mas depois que eu entrar na vida dela, você vai ver o que eu vou fazer. A Bíblia diz que Jesus vai ali e repreende. Todo mundo conhece a história. Jesus repreende aqueles malignos que estavam sobre aquele homem, aquela legião que estava. Aquele homem é liberto, se levanta. Jesus olha para ele: seja liberto. E quando Jesus está caminhando, que olha para trás, quem é que está vindo atrás? Quem é que não quer atrás da presença? Quem é que não quer ficar atrás da presença? Mas Jesus disse: ei, eu já transferi para você, meu filho. Eu já mandei para você o que é de mim, eu já te dei. O que eu faço? Jesus disse: não vá atrás de mim não. Volta para tua casa, prega para tua mãe, prega para o teu irmão, prega para o teu pai, prega para tua tia, prega para o teu primo. Começa a ganhar vidas lá, porque eu já transferi para você autoridade. Aleluia! Eu já transferi para você autoridade. As pessoas estão te vendo e acham que você nunca vai sair da posição que está. E quantos de nós muitas das vezes estamos fazendo isso? Quantos de nós muitas das vezes estamos olhando e dizendo: é insuportável essa pessoa. Essa pessoa, misericórdia, não tem nem como, ela é incômodo ficar perto dela, ficar próximo dela não é bom. A Bíblia diz que Jesus agora olha para os seus discípulos e diz assim: olha a palavra dizendo de novo para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos: vem cá, você não pode ir à cidade não, fazer o que, Jesus? Vai lá comprar alguma coisa. E o Senhor: não, eu vou ficar aqui. A Bíblia diz que o discípulo vai para a cidade fazer compra. Aonde que Jesus entra? Em Samaria. A Bíblia diz que Jesus vai
grande Samaria para na beira do poço, conhecido como Poço de Jacó. A Bíblia diz que Jesus é sentado na beira do poço. Quem é que estava chegando? A improvável. Quem é que estava chegando? A caluniada. Quem é que estava chegando? Quem ninguém acreditava. Quem é que estava chegando? Aquele que ninguém queria estar perto. Quem é que estava chegando? Aquela que as pessoas olhavam e diziam: essa mulher não vale nada. Mas Jesus estava na beira do poço dizendo: hoje eu mudo esta vida. Jesus, quando olha para ela vai chegando. Jesus olha a palavra de Jesus: ei, mulher, me dá de beber. Aquela mulher: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritano? Jesus disse: mulher, e ele disse assim: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pediria e ele te daria água da vida. Ela diz assim: como pode tu tirar água se não tem caçamba? Jesus disse: não é, filha, a água que eu vou te dar, ela não jorra de fora para dentro, é de dentro para fora. A Bíblia diz que aquela mulher olha para Jesus e diz assim: agora tenho visto que tu é profeta. Jesus disse: olha, chama teu marido. Ela disse: Senhor, se converte ali. Sabe o que eu aprendo? Quem quer mudança tem que mudar na hora do encontro. Quem quer um comportamento sendo transformado tem que mudar na hora do encontro. Alabanchurehas. Para a gente ir para final, o negócio está tão gostoso, não dá vontade nem de parar. Aleluia. Jesus olha para ela e disse: mulher, se tu me pedir água, eu estou te dando, não é água de poço, eu estou te dando água que transforma a vida. A Bíblia diz que uma mulher que sai da, olha só o que a Bíblia diz, que aquela mulher, ela sai da sua cidade de Samaria. A Bíblia diz que ela sai da sua cidade, em todo mundo dizia: ali vai uma mulher que não vale nada, ali, cuidado com ela, essa aí gosta de apanhar marido dos outros, cuidado com essa daí, essa aí deu mole para ela lá, o negócio, olha, vai não, isso aí tem um espírito de prostituição. Mas Jesus estava lá. Quando ela sai da cidade, as pessoas tinham uma visão dela e dizendo: não vale nada, vai e volta, vai no poço, bebe a água, mas volta do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que quando ela encontra com a fonte, que Jesus transforma a vida dela, aquela mulher entra dentro da tua cidade. Alguém diz para ela: e vem a mulher que não vale nada. Alguém diz: ei, tem alguma coisa diferente nela, tem alguma coisa diferente nela. O que aconteceu? Cadê a água que tu foi buscar? Eu já estou com a água. Cadê a caçamba? Ficou para lá. Cadê a vasilha? Não quero saber de vasilha, mas cadê a água? Aquele homem que teve encontro comigo é um profeta, e ele disse que me daria água, e esta água jorraria. Ele disse: quem é? É um profeta, está lá no poço. Ele transformou a minha vida. Eu já me converti no primeiro encontro que eu tive com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus já transformou a vida daquela mulher que não valia nada. Talvez você viria aquela mulher e disse: vai para o culto e volta do mesmo jeito. Mas quando ela volta pregando. Que encontro é esse? Você está ajudando a quem? Que encontro é esse que esta mulher tem, que ela já volta pregando? Ela já volta, já como diz a Raíssa, anunciando o evangelho. Que negócio é esse? Que encontro é esse? É só tu trazer para casa da onde está, só trazer para o poço. Pastor, mas eu vou levar para o poço. Se preocupa não, a igreja pode estar aqui, mas a fonte também está, não se preocupa não. Se faltar água no poço, tem a fonte aqui para abastecer. E ele está aqui hoje dizendo: eu sou a fonte. Aí Jesus encontra com ela, ela volta, ela entra para a sua cidade dizendo: sabe o homem que eu encontrei? Aí alguém dizia assim: toda vez tu encontra com o homem, disse: não, esse é diferente. Qual é? Ele falou da minha vida, revelou para mim a minha história, e a minha vida mudou a partir de hoje. Aquela mulher agora diz: sai da sua casa, conhecido como a meretriz, e sai dali do meio da fonte, tem um encontro com a fonte. Mas quando entra na sua cidade, agora é conhecido como missionária, que leva a palavra, vai levando a palavra. Ei, não julgue a pessoa quando sai da cidade, mas observa o retorno dessa pessoa. O retorno pode ser diferente. O retorno pode ser diferente. E eu friso isso na sua cabeça: seja você alguém
que Deus vai usar para ajudar alguém. Se eu for aqui, meu amado, eu tenho aqui mais quanto tempo aqui para falar, se tivesse tempo aqui, para falar da palavra, que coisa maravilhosa. Você está disposto hoje a ser canal de bênção para alguém? De vez em quando você parar para ficar falando mal do pastor, falando mal do sei de quem, falando mal da vida. Ei, mostra a fonte para ele. Diz assim: meu amigo, eu quero vir aqui. Aí vai ver, mas sabe fulano? Não, eu não vim aqui falar de fulano, eu vim falar de quem muda. Eu não estou aqui falando porque se eu falar eu vou destruir. Eu vou chamar alguém que vai construir. Se eu falar, eu vou trazer palavras de derrota. Eu vou falar de alguém que dá vitória. Se eu for falar, eu vou falar palavra que vai destruir, que vai colocar para baixo, mas eu vou falar de alguém que coloca para cima. Pastor, eu vou falar de alguém que vai tirar dele o ânimo, mas eu vou falar de alguém agora que vai animar a tua vida, vai te colocar de pé, vai te encher da presença. Quem é esse? Esse chama-se Jesus de Nazaré. Ele está aqui hoje. Para você que nos assiste, o Senhor quer mudar a tua vida. Para você que nos assiste, o Senhor quer mudar a sua história. Para você que nos assiste, o Senhor está dizendo: se coloque de pé. Seja você aquele que vai levantar alguém. Seja você esse que Deus vai usar para abrir a visão de alguém. E eu finalizo aqui com a mesma história que eu iniciei. Não seja você para mostrar aquilo que vai te derrubar. Não seja você que mostra alguma coisa que vai mostrar e decretar alguém a derrota. A Bíblia diz que os dois, a Bíblia diz que eles estavam num lugar bom, no lugar de santidade, no lugar onde Deus falava com eles. Porque quando eu sou usado para derrubar alguém, só existe uma pessoa que pode usar: é o inimigo de nossa alma. Não seja você esse que vai tirar a pessoa do conforto para um lugar de derrota. Porque o adversário tira Adão e Eva do lugar do paraíso e leva eles para um lugar onde não era o lugar próprio para eles. Deus te chamou para tirar do lugar impróprio para levar para o paraíso. Seja você esse. Talvez o diabo tirou essa pessoa de lá do lugar onde o Senhor tinha colocado. O diabo lançou essa pessoa para o lado de fora, mas Deus está dizendo: eu vou usar você para colocar ele lá dentro de novo. Ei, meu amado, seja você esta pessoa hoje. O adversário pegou essa pessoa, jogou no tráfico, jogou na prostituição, mas seja você para trazer essa pessoa de volta para o altar. Seja você essa pessoa para trazer essa pessoa para o paraíso de novo. Como é que funciona, pastor? É só dizer para ele: quando tu pecou, tu errou, se quebrou todo, mas há um Deus que está dizendo que ele te perdoa. É um Deus que está dizendo que ele está aqui para te ouvir. Volta de novo, volta depressa, volta depressa. Que esta palavra possa confrontar na minha e na sua vida. Para de ficar reclamando dos seus problemas. Para de ficar reclamando, somente reclamando, que o negócio está ruim, que o governo está assim, que ciclano está assim, que as portas estão fechadas. É que hoje eu não estou comendo o que eu queria comer. Enquanto tu está preocupado com isso, você não está vivendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Enquanto você fica preocupado com porta, com janela, com isso, com aquilo, você nunca vai fazer o que Deus te mandou fazer. Quando vinha essas perguntas nos seus lábios, diz assim: Deus está no controle. E eu fecho dizendo uma coisa para você: quer ver Deus mudar a tua história? Deus vai usar você até para conduzir a tua família. A Bíblia diz que Deus só manda o dilúvio depois que a arca está montada. A arca é você que faz para proteger, mas o dilúvio não te pertence. O dilúvio não é contigo. A Bíblia diz que Noé faz uma arca, e a Bíblia diz que Deus sela a porta. Essa aqui eu fecho, deixo fresquinha para você. Quem é que fecha a porta? Quem é que fecha a porta? Deus. Então Deus estava dizendo: quem está de fora não entra, e quem está dentro não sai. Só que agora tem algo. Quem entende o projeto de Deus, isso aqui é fresquinha para você. Quem entende o projeto de Deus
Ele constrói algo para que a tua família esteja no conforto. Mas quando vier as tribulações, não esqueça de deixar uma janela. Porque a janela vai ser o lugar aonde você vai ver as águas abaixar. Na janela você vai saltar a pomba que Deus vai usar para levar e voltar. Pastor, mas a janela não fala nada. Eu quero saber, Deus está dizendo: protege a tua família, mas não esquece de deixar uma janela. A Bíblia diz que é o homem chamado Daniel. A Bíblia diz que Daniel estava preso em Babilônia. A Bíblia diz que Daniel estava preso, mas estava preso em Babilônia. Mas o que Daniel tinha? Uma janela. Pô, meu amado, tu pode até estar preso em Babilônia, mas Deus está dizendo: tem uma janela que é teu socorro. Tem uma janela. A Bíblia diz, meu amado, que nós temos que dar a oferta, nós temos que dar o nosso dízimo, nós temos que depositar na casa do Senhor. Olha a palavra de Deus: se eu não vos abrir as janelas do céu, olha, meu amado, se Deus, que é Deus, abre uma janela para te socorrer, é porque Ele está dizendo: eu vou proteger toda a tua casa, mas através da janela você vai ver o meu milagre na tua vida. Apanhou essa para a tua vida? Eu recebi isso algo hoje. Deixa uma janela aberta, fecha a porta, mas a janela deixa aberta. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba esta palavra de hoje no teu coração e diz: eu preciso ser canal de bênção para alguém. Eu preciso levantar alguém. Alguém que está quebrado e está precisando de mim. Tem alguém que precisa das minhas mãos para se levantar. Tem alguém que está precisando enxergar quando eu chegar. Tem alguém que precisa voltar a ter a vista quando eu chegar. Não tem como, pastor, mas como que eu vou chegar a essa pessoa, meu amado? Se a autoridade está sobre a tua vida, Deus te ordenou para fazer, ide, faça. Porque essa pessoa, mesmo estando cega, mas se a autoridade de Deus está na tua vida, essa pessoa vai voltar a enxergar. Mesmo essa pessoa não consegue entrar para a igreja, mas depois que você chegar, ela vai passar a vir para a igreja, e ela vai vir com você para o culto. Mesmo essa pessoa que é conhecida no meio da sua cidade por nomes dos piores, mas depois que ela ter o encontro com aquele que está na tua vida, vai voltar para a cidade pregando. Então hoje receba esta palavra. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor nesta noite em nome. A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos, ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos, ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em meu espírito sempre jaz. Oh.
a cruz.